Pronto. Então, eu estou gravando a live, tá? Para posteriormente eu postar lá no canal do YouTube e vocês terem acesso, caso queiram revisar, tirar alguma dúvida que tenha sido explicada aqui no momento do nosso plantão, tá bom? Meu Deus, entrou até um cara com a foto de Bolsonaro aqui, senhor. Então, gente, Ellen está perguntando onde posso enviar as atividades. Ó, é importante que vocês se atentem lá no mapa de estudo de vocês, tem as orientações, se o professor ou uma atividade daquela semana. Na área de exatas, quais são as disciplinas da área de exatas? Biologia, física, química e matemática. Foi acertado em área, né, foi alinhado em área, que nós receberíamos na última semana de março algumas atividades que vamos passar durante esse mês para vocês. Então, vocês vão fazer as atividades no caderno, copiem e respondam, tá, no caderno e deixem lá. Porque quando for a última semana, lá no mapa de vocês, vai vir a orientação, o professor solicita atividade da semana tal, entendeu? Para vocês enviarem para o e-mail do professor. Gente, em relação à atividade ser enviada para o e-mail, alguns alunos têm dificuldade em acessar o e-mail, tá? Alguns alunos também não têm. Então, o que é importante vocês fazerem? Criem um e-mail de vocês, tá? Esse e-mail, ele vai servir não só para as aulas, quanto para a questão de estágio que vocês vão ter que fazer, de enviar algum documento de empresa, esse tipo de coisa. Então, criem um e-mail de vocês e utilizem ele para enviar para o professor. Tá? Se tiver dificuldade em utilizar o e-mail para enviar atividade, converse com o tutor, converse com o professor de vocês, que a gente chega aí a uma outra solução, tá bom? Então, enquanto isso, façam a atividade e deixem no caderno, tudo organizado, nome, data, página do livro, semana que foi solicitada a atividade, porque vai ficar mais fácil de vocês encontrarem quando o professor pedir. Então, já que entrou mais gente, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente continuar. E aí vocês vão tirando a dúvida que vocês tenham, que tenha ficado aí da nossa última aula. Sabe onde é que está aqui? A gente parou, a gente chegou a iniciar conteúdo de sistema genital masculino, gente? Só confirmem para mim, por favor. Sim. Sim. Tá. Deixa eu... Estão vendo direitinho aí? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Ok. Então, já passamos aqui na parte falamos sobre o sistema genital feminino. O que vocês precisam, todos esses pontos aqui, ovários, todos esses órgãos, eles fazem parte de um sistema. Alguns órgãos, eles são internos, outros são externos, né? Algumas estruturas são internas, como é o caso do ovário, tubo uterina, útero. Vagina tem uma parte interna e tem a parte externa, que é recoberta por uma pelinha, que é chamada de ímen, e toda essa região aqui, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris, são estruturas externas. Só admitir quem está tentando entrar. Pronto. Certo? Então, cada estrutura uma função específica no nosso organismo, que vocês precisam, lá no resumo que eu solicitei para vocês fazerem, é exatamente o resumo sobre as funções de cada estrutura, tá? Vocês vão falar sobre a fisiologia, o que é o sistema reprodutivo masculino e feminino, o sistema reprodutor como um todo, né? Na forma mais, no contexto mais geral, mais amplo,
e me dizer aqui, é formado pelo útero e o útero tem função tal. Qual é a função do útero? Armazenar aqui um embrião e permitir que ele se desenvolva bem, tá? Aí qual é a função da tuba uterina, que são esses dois tubos aqui que ligam o ovário, tá bom? E aí vocês vão fazendo adiante. Essa parte de sistema feminino já falei, e aí a gente iniciou o conteúdo de sistema genital masculino, né? Testículos, epidídimo, ductos deferentes, vesícula seminal, próstata e pênis. Então, são essas as principais estruturas do sistema genital masculino. Deixa eu só ir admitindo o pessoal que está chegando agora. Ó, quem chegou agora, por favor, coloque o nome e a turma no chat, tá? Que isso daí vai ser a minha frequência. Aí depois da aula eu anoto tudinho e coloco a presença de vocês, tá? Então, as funções dos órgãos, né, que fazem parte do sistema genital masculino. A gente vai encontrar aí, na região do testículo, a produção de espermatozoides e também a produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Eu falei na última aula que esse hormônio, ele tem aí a capacidade, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém perguntando alguma coisa, se tem ele tem a capacidade de produzir a criação de alguns efeitos no nosso corpo. Por exemplo, a progesterona e o estrogênio, no caso das mulheres. Esses dois hormônios, eles vão permitir com que a mulher desenvolva a parte reprodutiva para que origine aí um corpo saudável para a reprodução. Então, vai desenvolver as mamas, o quadril vai ficar mais largo, tá? O útero vai se desenvolver, o ovário vai começar a produzir os óvulos. No caso da mulher, por que a mulher ela tem um quadril mais largo do que o homem, né? Porque justamente nessa região que a gente vai encontrar a estrutura responsável por permitir o desenvolvimento de um embrião. Então, tem o útero, a nossa formação óssea das mulheres, ela é diferente em questão da largura do quadril em relação aos homens, porque uma criança, um feto, vai passar durante o parto. Então, permite aí a possibilidade desse feto, dessa criança, sair através do parto normal. Claro que tem a questão da cesariana, que todo mundo já sabe que existe nessa possibilidade, e é uma opção para partos que têm mais perigo, tanto para o feto quanto para a mãe. Também tem a questão que, se a mãe escolher, ela pode aí escolher devidamente com a opinião e com o aval do seu médico. Então, o homem, ele já desenvolve essa parte aqui superior do tronco, né? Ele fica com os ombros mais largos. Aí tem a produção, a testosterona, ela permite aí com que a voz fique mais alterada, crie barba, crie pelos no corpo todo, mais do que as mulheres. Mas, assim, tem algumas questões, algumas mutações, né, alguns hormônios que às vezes ficam alterados, que vão configurar essa produção exagerada de pelos em mulheres, principalmente na região do rosto. No caso de mulheres que tomam hormônio, para desenvolver músculos, por exemplo, ela vai desenvolver aí na região do rosto, barba, né, ela vai desenvolver pelos. Por quê? Porque é hormônio, geralmente, por homens, né, um hormônio criado e utilizado mais por homens. A poluição noturna tem a ver também, pois estava vendo o que é isso, certo? Eu vou passar lá adiante no slide, e vocês vão entender o que são esses efeitos que acontecem ao longo do desenvolvimento. Vou botar aqui, já falamos sobre vasectomia. Pessoal, ficou em dúvida sobre o que é vasectomia e onde que essa estrutura onde que essa cirurgia é realizada, em qual estrutura? Eu queria a resposta de vocês bem aí. Entenderam o que é vasectomia? Professora, ainda estou em dúvida sobre isso. Certo. Então, ó, a vasectomia, ela vai ser uma secção cirúrgica, ela vai ser uma pequena cirurgia realizada nos canais deferentes. Ó, observem que isso aqui, esse caninho aqui, parece um canudo, ele vai ser chamado de canais deferentes. Aqui no testículo é a produção de espermatozoides. Epidídimo, que é esse negocinho que fica bem aqui por cima do testículo, é onde onde guarda os espermatozoides já prontos. Então, toda vez que o homem tem uma relação sexual, que ele vai produzir sêmen, que ele vai ejacular, ele já tem espermatozoides prontos. Por quê? Porque
testículo está todo o tempo produzindo novos espermatozoides e armazenando nessa região aqui chamada de epidídimo. Quando existe aí o intuito do ato sexual, que o cérebro interpreta, não, vai haver ejaculação, então o que acontece? Se esse epidídimo libera o espermatozoide através aqui desse ducto deferente, e esse espermatozoide ele vai subindo aqui, mais adiante tem uma imagem que mostra exatamente essa aqui, ó. Esse espermatozoide sobe aqui nesse ducto deferente, e bem aqui existe uma glândula chamada vesícula seminal. Então, quando acontece a vasectomia, acontece um corte nesses ductos deferentes que impede que o espermatozoide passe. E ele não vai sair na ejaculação, porque ele vai ficar preso bem aqui, já que houve um corte. Deixa eu só dar uma pausa bem aqui rapidinho, para ver se tem alguém tentando acessar. Professora, com licença. Pois não, meu amor. O slide não tá passando, ele tá todo o tempo em sistema genital masculino, aí tem os nomes, mas não tá passando. Era isso que eu ia falar também. E agora, passou? Não, senhora, continua do mesmo jeito. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Viram alguma coisa? Sim, senhora. Professora, agora apareceu. Ótimo. Agora passou, professora. Ok, tá ótimo. Ó, só respondendo logo a questão da poluição noturna. Poluição noturna acontece geralmente no período da puberdade, que é esse momento que vocês estão passando, né? Saindo da pré-adolescência, já entraram aí na adolescência, esse momento aí de organização dos hormônios sexuais é chamado de puberdade, no qual vai acontecer algumas modificações no corpo de vocês, tanto externamente quanto internamente. Então, a poluição noturna é quando acontecem ejaculações durante a noite. O menino geralmente tem aí algum tipo de sonho ou algum estímulo que o corpo interpreta como estímulo sexual, porém ele está dormindo. E acontece a ejaculação no momento do sonho, tá? Ele está dormindo e ejacula. Então, ele tem todo esse... É como se o corpo estivesse se adaptando a esses novos hormônios. Só que não é excesso de esperma, tá, gente? Não tem essa de excesso de esperma. O corpo produz uma quantidade específica para cada organismo. Não é porque fulano de tal libera tantos ml de esperma que outra pessoa também vai liberar. Lembrando que cada gota de esperma tem cerca de 40 milhões de espermatozoides, tá? E basta um para fecundar um óvulo. Então, existe aí algumas coisas aí que a adolescente fala que não chega a ser verdade. Por exemplo, questão de excesso de esperma, por exemplo. São dúvidas que existem e que precisam ser retiradas. É um processo, é normal acontecer no corpo do rapaz, tá? Alguns adultos, até mesmo depois da fase adulta, acontece, e aí ele precisa ir no urologista, que é o responsável pela saúde masculina, para ele verificar se alguma taxa de hormônio dele está desequilibrada. Geralmente a menina vai ao ginecologista logo na primeira menstruação, a mãe leva, mas acaba não levando o rapaz quando entra aí na fase da puberdade, para poder identificar se tem algum problema, se está tudo certo com a região peniana. Eu vou mostrar posteriormente para vocês a questão do prepúcio, questão de fimose, que foi uma dúvida levantada na última aula. Gente, vocês estão vendo o slide onde tem a imagem do sistema genital masculino? Sim, senhora. Sim. Então aqui está o ducto deferente. Sim. Ok. E geralmente, bem aqui nessa região, se faz o corte para acontecer aí a vasectomia. A vasectomia é um corte nessa região para evitar aí para evitar a liberação de espermatozoide. Bem aqui tem uma vesícula seminal, então aqui que é produzido aquele líquido esbranquiçado, tá bom? Esse líquido, ele é fundamental para nutrir o espermatozoide durante esse período, tá? Então, por que vai nutrir? Gente, o ambiente da genitália feminina é muito ácido pro espermatozoide, tá? Então, ele tem um pH muito baixo, o que identifica que se esse espermatozoide não tiver esse líquido para proteger, ele vai morrer logo
quando entrar em contato. Então, tem alguns ácidos normais, tem algumas bactérias naturais do corpo da mulher que acabam atacando esses espermatozoides aí como se fossem inimigos. Claro, né, nosso sistema imunitário reagindo a uma coisa que não é normal do nosso organismo, tá? Então, quando esse espermatozoide entra no corpo da mulher, ele pode ficar vivo no corpo da mulher até 3 dias. Então, até 3 dias acontece aí a possibilidade de uma fecundação. Por isso que eu falei na última aula que o método da tabelinha, ela não é muito confiável. Por quê? Aí eu vou conferir e eu sei que meus dias de período fértil é hoje, amanhã e depois, tá? Então, 3 dias depois, eu já não estou mais no meu período fértil. Então, eu tive uma relação sexual e no 3º dia, no último dia, eu me despreveni e não utilizei preservativo. Esse espermatozoide permanece vivo 3 dias no corpo da mulher. Então, pode haver a fecundação mesmo após esse período. Ele consegue sobreviver no nosso organismo, então tem que ter muito cuidado, questão de gravidez e DST, tá bom? Deixa eu só ver aqui nas dúvidas no chat. Professora, quem nasce com os testículos com deformidade, tem alguma dificuldade em algo? Depende muito. Por exemplo, esporquia é o nome de uma doença, é o nome de um efeito, né? Porque, assim, o testículo, ele não nasce já do lado de fora do corpo do homem. Ele não está no saco escrotal logo que nasce, né? Ele vai descendo, em alguns casos, no caso da esporquia, tá? Ele é formado na região do abdômen, tá? Na região do abdômen, e vai descendo para o saco escrotal. Em algumas situações, esse testículo não desce. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, o testículo dele não desceu. Então, às vezes, tem situação de criança só com o testículo e o outro lado vaziozinho. Por isso que quando logo que a criança nasce, e nos meses seguintes, é preciso levar todo o tempo ao pediatra, porque ele vai fazer esse exame de toque mesmo, ele vai pegar no saquinho da criança e vai identificar se ali tem o testículo, se está muito grande, se está muito pequeno, se está inchado, se não está. Então, existe aí a possibilidade de fazer tratamento para esse testículo descer. Agora, sim, se tiver um problema lá na parte de dentro do testículo, onde é formado os espermatozoides, isso sim pode ocasionar a infertilidade, e aí a pessoa não vai poder produzir espermatozoides saudáveis, tá bom? Então, dependendo da deformidade, pode ter dificuldade, principalmente na questão da fertilidade. Em relação à ereção, não vai ter, porque ela é um fluxo de sangue que acontece na região do pênis, já não é mais relacionado ao testículo, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Professora, se os espermatozoides não são liberados na vasectomia, o que acontece com eles? O corpo masculino reabsorve. Logo depois desse período de 3 dias, o nosso sistema imunológico, nossas células brancas vão lá e identificam, essa célula está morta, então eu vou englobar ela aqui, eu vou triturar, as minhas células de defesa do corpo humano, elas servem para isso, para destruir células que não são mais necessárias ao nosso corpo ou agentes estranhos. Então, ela digere esse espermatozoide e não faz mal nenhum. Deixa eu passar aqui. Aí sim, gente, ó, região da próstata, é essa glândula que fica bem aqui, próxima aqui da região do reto, tá? Então, essa região do reto aqui é onde saem as fezes, aqui é a região do ânus, por isso que quando o homem chega aos 40 anos, é necessário fazer o exame de toque. Claro que tem o exame de ultrassom, tem o exame de sangue, então nem sempre aos 40 anos é necessário o médico fazer o toque introduzindo o dedo no ânus do homem para identificar se essa glândula aqui ela está inchada ou não. Se ela estiver inchada, ela vem para essa região aqui, ó, ela vai empurrar essa região e o médico vai conseguir identificar se tem alguma normalidade, se tem alguma avaria, se está com nódulo, se não está. E aí ele vai identificar, ele vai solicitar o exame mais necessário para aquele paciente, tá bom? Então, aqui é a região do pênis, né? O pênis, ele é formado por, deixa eu ver se tem outra imagem para vocês olharem, ó.
Passou a imagem, gente? Modificou a imagem de vocês? Passou. Isso. Então, aqui é uma visão como se fosse de frente, tá bom? Claro, Passou, professor. perfeito. Claro que os testículos, eles não são separados assim, tá? Tenham isso em mente, porque ele está dentro de um saco escrotal que é basicamente formado por pele. Então, já falei para vocês que esse saco escrotal, ele tem um certo movimento que o homem não controla. Quando ele está com muito frio, esse saco escrotal, ele sobe para ficar mais próximo do abdômen, mais próximo do corpo do homem. E quando está com muito calor, esse saco escrotal, ele relaxa, ele desce, para poder ficar mais ventilado. Muito calor nessa região pode ocasionar um problema na produção dos espermatozoides e aí, a longo prazo, causa infertilidade masculina, tá bom? Aí tem aqui novamente, tá, gente? O que eu quero que vocês identifiquem: onde é formado o espermatozoide, que é aqui no testículo, onde ele é armazenado, no epidídimo, onde transporta, aqui pelos canais deferentes, são dois, porque são dois testículos, tá? Bexiga urinária fica logo aqui acima. Agora, uma diferença muito grande entre o sistema genital masculino e feminino é o tamanho da uretra, tá? A uretra é o canal por onde vai passar a urina, que no caso do homem é o mesmo canal por onde vai passar o sêmen, o esperma. No caso da mulher, não. A mulher, ela tem a uretra, que por onde só sai a urina, e tem um canal vaginal por onde sai a menstruação, tá bom? Então, esses dois fluidos, eles não se misturam no corpo, porque são através de orifícios diferentes, tá? Então, aqui, essa região peniana, ela é formada por músculo, e ela tem um tecido, que é chamado de tecido esponjoso, que é essa região aqui, tá? Que no momento da excitação sexual, esse tecido aqui, ele enche de sangue, e faz com que o pênis fique ereto, facilitando aí a penetração, tá? Então, a ereção nada mais é do que o corpo jogando sangue para essa região, para que facilite a penetração, e assim, então, tudo isso, gente, é para gerar um novo indivíduo, tá? A nossa espécie, junto com outros primatas, são as únicas que vão realizar o ato sexual por prazer. Todas as outras só realizam para fins mesmo reprodutivos. Então, mamíferos, primatas superiores, que a gente, né, tem essa classificação de superiores, e alguns outros primatas, tem aí o ato sexual também por prazer, porque a gente identifica que o cérebro já é mais diferente, né? O cérebro do primata, ele é diferente de cérebros de outros mamíferos. Por isso que a gente classifica aí como os organismos que são mais complexos. A gente nunca fala, é mais evoluído, porque se a gente for falar em evolução é o quê? São mecanismos que auxiliam na adaptação daquele ser naquele ambiente, tá? A gente vê aí o vírus, o coronavírus. O vírus não precisa de água, não precisa de alimento, não precisa de oxigênio, está matando o ser humano. Então, se a gente for por evolução, né, o vírus está ganhando da gente. Mas a gente fala mais é por complexidade mesmo, de células, de fisiologia, de tecidos, ok? Passou o slide, meus amores? Vocês estão vendo aí o óvulo, o espermatozoide? Passou, sim, senhora. Certo. Deixa eu ver se tem dúvida. Dúvida, gente? Deixa eu ver aqui no chat, só um minutinho. Como que funciona a respeito sobre o homem estéril? Quais são as causas? A esterilidade masculina, ela pode acontecer se por acaso o homem sofreu um choque, né, um baque na região do testículo. Deixa eu só interromper o compartilhamento, que fica melhor de eu ver vocês, certo? Então, se ele sofreu um acidente que machuque seriamente a região do testículo, ele pode ficar estéril, porque é lá que é formado os espermatozoides. Se acontecer de tomar algum medicamento e essa química for forte demais a ponto de inibir a produção de espermatozoides, vai causar esterilidade masculina. Então, a esterilidade masculina, ela tem muito a ver com a produção do espermatozoide. Mas o homem, ele tem problema de ereção sexual, né? Então, ele não consegue realizar ali o ato sexual em si, então não tem como. Tem. Ele vai ao urologista, vai a um banco de inseminação e vai ser retirado, então,
com as técnicas que os médicos vão utilizar, vão recolher o esperma dele, vão recolher os espermatozoides mais saudáveis, eles vão escolher realmente aqueles espermatozoides que têm mais chance de fecundar um óvulo e vão separar para posteriormente fecundar o óvulo saudável também, tá? Os golfinhos realizam por prazer, não é, professora? Alguns testes, algumas pesquisas, né, recentes indicam que sim, mas ainda não foi finalizado esses testes, essas pesquisas, para saber mesmo realmente se eles vão realizar o ato sexual por prazer. Mas para vocês entenderem, gente, que os mamíferos, né, golfinho, os primatas, eles são organismos altamente complexos, altamente diferenciados do restante. Então, eles já conseguem entender algumas situações que não é apenas para o ato reprodutivo, pode ser para o prazer. Então, estão fazendo testes ainda, né, as pesquisas, para saber se acontece também no caso dos golfinhos. Essa liberação do sangue do homem sobre virgindade, eu não entendi sua pergunta. No caso do prepúcio, só me explica direitinho, tenta me explicar, Jefferson Fonseca, eu não entendi tua pergunta, tá? Por isso que os bodybuilders que usam muito medicamento pode vir a ficar estéreis, exatamente. Esses medicamentos, bomba, né, esses medicamentos que o pessoal usa para crescer o músculo, eles têm os efeitos colaterais muito fortes, que é a questão de diminuir a virilidade, né, pode a longo prazo diminuir aí a produção de espermatozoides. No caso da mulher, gente, só para fazer uma comparação, até o 3º mês de gestação, o embrião masculino e feminino é igual, é idêntico. Não muda em absolutamente nada na genitália. Ele vai alterando ao longo do 4º mês em diante, que é a partir daí que pode se fazer a ultrassom para identificar se é menino ou menina. Né? Vocês nunca viram a mulher fazer uma ultrassom no 2º mês de gravidez para saber se é menino ou menina. Por quê? Porque até 2º ou 3º mês, até 3 meses e meio mais ou menos, esse sexo ainda não é identificado porque ainda não tem a produção dos hormônios masculino e feminino, tá? O clitóris, que é a região externa do corpo da mulher, né, que é uma das estruturas da vulva, ela tem uma semelhança muito grande com o pênis. É como se fosse um mini pênis. Porque quando a mulher que toma anabolizante, ela faz o uso desse medicamento a longo prazo, a região do clitóris, ela aumenta consideravelmente. Então, ela fica se assemelhando a um pequeno pênis, porque a mesma estrutura do pênis é a mesma estrutura do clitóris. Então, o pênis desenvolveu por conta do hormônio chamado testosterona, e o clitóris não desenvolveu porque não tem testosterona. Quando a mulher utiliza esses hormônios, aí sim começa a produção aí o desenvolvimento de algumas coisas que naturalmente o nosso corpo não produz, o corpo da mulher não produz. Vão tirando as dúvidas aí que a gente vai continuando com a aula, tá? Professora, nos primeiros meses os gametas são de parte feminina e só depois ocorre a mudança de sexo. Então é por isso que o homem tem mamilo? Não é que os gameta é isso bem aqui que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Tá aparecendo agora, né? Vocês estão vendo? Sim, professora. Sim, professora. Sim. O gameta, gente, essa bolinha aqui é o gameta feminino. Isso aqui é o óvulo. E cada estrutura dessa daqui é o espermatozoide. Então, observe que isso são os gametas. Meu corpo produz óvulo, o corpo do homem produz o gameta chamado espermatozoide. Eu sou a união do DNA contido no espermatozoide e o DNA contido no óvulo. Então, nós temos 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos é a quantidade ali que tem no nosso DNA. 23 cromossomos eu herdei do meu pai e 23 cromossomos eu herdei da minha mãe, tá? Então, essa produção do organismo, como eu sou, como você é, como organismos macroscópicos são, eu vou interromper novamente. Então,
A união do DNA contido nesses dois gametas é que vai produzir aí um organismo como a gente, tá bom? Deixa eu só alterar aqui o layout de como tá aparecendo para mim, só um minutinho. Pronto, agora tá melhor, que eu tô olhando mais quem tá. Pessoal, quem tá entrando agora, por favor, coloque seu nome e sua turma no chat, tá? Porque aí eu utilizo como base para eu fazer a frequência, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi. Os primeiros meses, os gametas são da parte feminina. Ó, a partir do momento da fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo. Então, 23 cromossomos, com 23 cromossomos aconteceu a fecundação. Produziu um indivíduo chamado zigoto, que é uma célula com 46 cromossomos que vai se desenvolver e gerar a gente, tá bom? Essa célula vai se dividindo até gerar um organismo com várias células. Então, a partir do terceiro mês, esse indivíduo é que vai produzir os hormônios masculino e feminino para identificar qual é o sexo que vai ser formado, se vai ser menino ou se vai ser menina, tá bom? Então, não é a questão que é o gameta da parte feminino que vai acontecer a mudança no sexo, não, tá? E o homem tem mamilo porque é uma característica comum a todos os indivíduos da nossa espécie, tá? Então, como eu falei para vocês, é comum até o terceiro mês. Então, tudo que vai ter no menino, vai ter na menina até o terceiro mês. Produção de testosterona, o que vai produzir lá no menino? Vai produzir a formação do testículo, vai produzir a formação o desenvolvimento do testículo, o desenvolvimento do pênis, e na menina, progesterona e estrogênio, não vai desenvolver testículo, vai desenvolver ali a questão da vagina, vai desenvolver os órgãos internos e assim por diante, tá bom? Alguma coisa influencia diretamente na produção dos hormônios que determinam o sexo do feto? Não. O sexo do feto, ele é 50% de chance para cada. Tá bom? Porque essa parte da definição do sexo do bebê, a gente faz até um cálculo que identifica exatamente como é 50% de chance mesmo para cada um. Deixa eu ver se aqui no Meet tem quadro branco, que se tiver, eu vou já mostrar um negócio para vocês. Espera aí. Mas eu acho que não tem. Como é inserido esse hormônio no feto? Esse hormônio, ele não é inserido. É o nosso cérebro que vai desenvolver a produção desse hormônio, não. Por quê? Mulheres, elas têm o cromossomos XX. Vocês já ouviram falar nisso? De cromossomo X para mulher? Ou não? Nunca ouviram falar? Já. Sim. Já, Certo. professora. Então, a mulher, ela é XX. E o homem? Se a mulher é XX, a mulher é o quê? O homem é o quê? XY. XY. XY, isso, XY, tá? Então, XX mulher, XY homem. Quando ocorre a união desses 4 genes, existe a probabilidade de nascer 50% menina, 50% menino. Se está nessa probabilidade de 50% menino, o cérebro desse feto, ao desenvolver, ele começa a mandar a produção de testosterona. Então, todos os nossos hormônios, toda a nossa regulação hormonal, ela é comandada pelo nosso cérebro. No primeiro ano, ótimo. Então, ela é comandada pelo nosso cérebro. Na verdade, gente, a gente é comandado pelo nosso cérebro. É só vocês pararem para pensar. Quando você pega em alguma coisa quente, você imediatamente tira a mão daquela coisa quente, porque teu cérebro já identificou antes de você perceber. Quando cai um cisco no seu olho, você, sem nem pensar, você fecha o olho, porque seu cérebro já identificou antes de você perceber. Então, na verdade, a gente é meio que manipulado pelo nosso cérebro. É estranho pensar assim, mas é. Vou fazer um teste agora com vocês. Ninguém percebe que respira, mas a gente respira, inspira, expira normalmente num fluxo perfeito, numa sincronia perfeita. Mas agora que eu falei que a gente respira,
vocês vão tentar pensar na respiração de vocês. E vocês vão tentar controlar esse fluxo. E o que vai acontecer? Você vai perceber que você não consegue, você fica assim meio com a respiração meio desequilibrada. Façam esse teste rapidinho. Agora que vocês estão pensando que vocês respiram. Vou dar só 5 segundos para vocês. E aí, funcionou com alguém? Professora, funcionou na hora que a senhora começou a falar. Não, uma falta de desse ar, jeito. realmente. Por quê? Porque o nosso cérebro A funciona. professora consegue falar. O nosso cérebro funciona melhor sem o nosso comando, gente. Então, ele vai organizar toda essa função. Outra coisa, a gente tem aí, no nosso sistema nervoso, células espelho, no qual a gente aprende vendo. A gente repete coisas que a gente vê. Por isso que a criança aprende a andar, por isso que a criança aprende a falar, por isso que a criança aprende a manusear, porque ela vê, ela ouve, tá? O que a gente faz, o que o adulto faz. Agora eu vou fazer o seguinte, olhem bem para o meu rosto. Professor, isso pega. E aí, foi o quê? Alguém bocejou junto? Pensem em bocejo. Vocês vão bocejar. Professor, Isso que é influencia isso? muito, professora. Isso é bruxaria. Então, o nosso corpo responde a efeitos do meio, né? A gente consegue realizar alguns efeitos. A Sara está com a mãozinha levantada. Quer perguntar alguma coisa, Sara? Deixa eu ver se colocou alguma coisa no chat. Não, professora, foi sem querer que eu apertei, eu nem vi. Tá bom, meu amor, sem problema. Entenderam como é o nosso organismo? Aí tem aqui uma pergunta que eu não respondi. Professora, a possibilidade de um bebê ter mais características do pai ou da mãe? Tem. Existe aí um fator que a gente vai ver muito na genética, que eu amo genética de paixão, e vocês tenho certeza que vão amar também. É questão de fenótipo e genótipo. O fenótipo é a nossa estrutura física, é a nossa característica física, tá? É tudo que a gente consegue observar. Cor do cabelo, tamanho do nariz, cor do olho, tamanho do olho, enfim, tudo de característica. E genótipo é a minha condição genética. Eu sou mulher, é meu fenótipo. Ou é meu genótipo, XX, entenderam? Então, em alguns momentos, na mistura desse DNA de pai e mãe, pode ser que eu herde algumas características fenotípicas da minha mãe. Um exemplo disso, meu pai era loiro, de olhos verdes. Minha mãe, cabelo preto, de olho castanho. Eu herdei ali o meio termo, né, do cabelo, que nasceu meio marronzado, mas o olho foi dela, porque é uma característica dominante. Essas características que são mais comuns, elas são dominantes. Bem que eu poderia ter herdado cabelo louro, olho verde, seria assim, né, bem bacana, mas não foi. Por quê? Porque existem características dominantes e recessivas. Lembrando que, voltando para o sistema reprodutivo, sexo masculino e sexo feminino não existe essa questão de ser dominante, tá bom? Lá na produção do feto, na hora que vai ser desenvolvido se é menino ou se é menino, tem 50% de chances para cada sexo, tá bom? Então, não existe essa, porque menina, na família de não sei quem só da menina. É questão de probabilidade mesmo, que matemática, lá na genética, a gente vai utilizar muito. Então, é uma coisa muito linda de se ver ali os cálculos matemáticos para a gente identificar uma característica biológica que pode ser até na gente mesmo, tá? Vou continuar. Mais alguma dúvida por enquanto? Vou continuar a apresentação. E, professor, aí quando crianças nascem com uma cor de um olho e a outra cor de outra cor, o olho de outra cor, isso também tem a ver com isso? Essa alteração, na verdade, ele não é considerado mutação, tá? É considerado apenas uma anomalia. É chamado de heterocromia. Tem criança com o olho azul, o outro verde, ou um olho marrom e o outro um pouco mais claro. Então, é uma condição genética. Porque assim, gente, o olho castanho, ele já foi azul. Vocês já ouviram falar que quando a criança nasce, o bebezinho tinha o olho azul, mas ele foi crescendo, ficou castanho? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Todo bebê Sim, o da minha nasce prima.
Não, professor. Pois é, todo bebê nasce com o Era olho meio verde, azulado, ficou vocês podem bastante. ver. Exatamente, por quê? Porque o olho tem essa coloração castanho, castanho escuro, pela quantidade de melanina que é adicionada ao longo do desenvolvimento. Quando a criança nasce, ela nem enxerga direito, ela enxerga tudo embaçado. Um motivo do mamilo da mãe ficar mais escurecido durante a gestação. Gente, vocês já conviveram com uma mulher grávida? Já. Consegue unir genética e sistema reprodutivo. Quem já conviveu, quem já viu uma mulher grávida, quem já amiga de uma mulher grávida, vê algumas diferenças, né? Principalmente se for da família, se for menina da família, tem mais questão assim da mulher tirar roupa na frente da irmã, da filha, enfim. Mas o peito, o mamilo da mulher grávida, ele fica mais escuro, né? A região da auréola, ela fica mais escura. Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela não enxerga bem, ela enxerga embaçado. Então, ela precisa identificar onde é que está o peito, onde é que está o bico. E se está mais escurinho, diferenciado do resto da pele, ela consegue enxergar melhor. É muito incrível, né? O nosso corpo assim, é feito assim, parece sob medida mesmo. Mas isso é uma questão de evolução, são milhares e milhares de anos para que o nosso organismo chegue a esse nível de evolução e está evoluindo cada vez mais. Um exemplo do processo evolutivo no nosso organismo. O tamanho do peito, o tamanho do bico. Eu não entendi a pergunta. O tamanho do bico vai influenciar diretamente na amamentação. Quem tem, mulher que tem bico do peito, isso, o tamanho do peito influencia, mas não é o tamanho do peito, mas o tamanho do bico, tá? O tamanho do bico pode influenciar, mas ao longo da gestação, a mulher, ela pode fazer exercícios o obstetra dela, é obstetra, gente? É, né? De médico de grávida? Me bateu uma dúvida agora. Então, ele vai fazer alguns exercícios para ela desenvolver em casa, tipo, fazer massagem no bico do peito, para que esse bebê, quando ele comece a mamar, ele tenha a pegada correta, né? Então, o bebê, ele precisa pegar a região do bico do peito, mais parte da auréola, para poder sugar o leite, e o leite, ele tem uma função, nossa, primordial no desenvolvimento do bebê, porque vão conter ali algumas células de defesa que a mãe repassa para o filho através da amamentação. Claro que tem alguns problemas, algumas mulheres têm aí uma dificuldade de produção de leite, às vezes o bebê não pega o peito corretamente, e aí tem a fórmula, né, que é aquele leite que se dá para a criança quando a mãe não tem leite natural. Mas aí o máximo que se puder fazer para aleitamento materno é bom, é válido. Certo, vou passar adiante, tá, pessoal? Mais alguma dúvida por enquanto? Eu acho que nosso slide, acho que tem só mais dois, aí eu deixo aberto para a gente comentar sobre outras questões, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Certo, aí tem. Conseguiram observar o slide aí sobre a fecundação? Sim. 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 O que eu quero que vocês entendam dessa imagem? A fecundação, ela é um processo. A fecundação, ela é um encontro de gametas sexuais. Nome do gameta sexual masculino, espermatozoide. Nome do gameta sexual feminino, óvulo, tá bom? E essa fecundação, ela vai acontecer nas uterinas. Essa fecundação acontece nas tubas uterinas. Então, aqui existe a produção dos óvulos. Lembrem que se a mulher tem 40 anos, os óvulos dela também têm 40 anos. Se a mulher tem 30 anos, os óvulos têm 30 anos e assim por diante. Por isso que existe aí, o pessoal chama um período ótimo para a mulher desenvolver um embrião no corpo dela, para a mulher engravidar. A partir de certa idade já vai ficando mais difícil, porque os óvulos já estão assim, mais velhinhos também, né? Já estão com a mesma idade que a mulher. A mulher vai tentar engravidar com 60 anos, os óvulos vão estar com 60 anos. Aí ela precisa de auxílio médico para essa fertilização. Aí eu tenho o óvulo não fertilizado.
ele é liberado e já aconteceu o ato sexual, e aí os espermatozoides, eles vêm subindo as tubas uterinas, vem subindo, e encontra o óvulo bem aqui na tuba. Então, a fecundação, ela acontece na tuba uterina, esse óvulo fecundado se transforma num zigoto e ele vem sendo desenvolvido ao longo da tuba uterina. Ele vem descendo, 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 e ele gruda, ele acontece chamado nidação. Ele cola bem aqui na parede do útero, que a gente chama de endométrio, pode ser aqui, e aí vai desenvolver a criança, vai desenvolver aí ao longo de 9 meses, todos os órgãos, todas as estruturas necessárias para sobreviver. Então, é basicamente isso. Gente, eu queria mostrar para vocês sobre uma dúvida que teve aula passada, sobre prepúcio. Eu quero mostrar para vocês o que é isso e o que é fimose, que é uma coisa que também menino tem muita dúvida. Professora, é verdade que quanto mais velhas as mulheres ficam, mais chance de desenvolver um bebê com síndrome de Down? Ainda não se tem 100% de certeza que a síndrome de Down está ligada à idade da mãe, tá? Mas até então, não, tá bom? Mas o que é verdade? Quanto mais velha a mulher é para engravidar, mais probabilidade ela tem de desenvolver o bebê com algum tipo de problema. Porque, como eu falei anteriormente, os óvulos vão estar na mesma idade que ela. O organismo dela está na mesma idade com ela. Então, todo um processo fisiológico que aconteceria normalmente já não vai acontecer, tá bom? Por quê? Porque o corpo dela já não está naquela fase ótima de engravidar. Agora sim, não pode se fazer uma pressão para a mulher engravidar. A mulher engravida se ela quiser. A mulher, ela tem opção, claro, vamos tirar os casos extremos, casos de estupro, isso daí a gente não está avaliando agora. Mas a questão, eu tô casada e todo mundo tá botando pressão para engravidar. Engravida se quer, porque a mulher vai gerar aquela criança, ela tem que estar sã psicologicamente e fisicamente para desenvolver aquela criança. Quer engravidar e pronto, gente. E a gente tem que respeitar. E mulher que quer apenas cuidar do seu trabalho e ficar sendo a tia querida. Eu tenho uma parente que eu disse que ela vai ser a tia que vai dar presente pro meu filho. Já que ela não quer ter filho, ela vai ter que dar presente pro meu. Entendeu? É simples, não quer, não faz. Então, isso é uma pressão que a sociedade impõe, que diz que a mulher tem que casar, ter filho e cuidar de casa. Não, vamos quebrar esses preconceitos, essas questões aí que vocês já são de uma geração mais evoluída, tá bom? Pessoal, eu vou compartilhar uma tela, a tela da internet que eu quero pesquisar, e eu quero que vocês vejam a questão da fimose e como é que fica a região do pênis. Espera aí. Aí eu vou fazendo a pesquisa aqui e vocês vão me dizendo se dá para ver, tá? Estão conseguindo ver a pesquisa? Sim. Viram agora? Sim. Perfeito. Então, vejam só, vou escolher aqui essa imagem bem aqui, ó. Essa imagem bem aqui que eu ampliei. O prepúcio, gente, é essa pele que recobre a região do pênis, tá? Todo menino nasce com essa pelinha a mais no pênis. Só que, durante o desenvolvimento, né, o crescimento dessa criança, essa pele, ela precisa retrair para poder fazer a limpeza na região da glande, que é essa região aqui que o pessoal chama de cabeça do pênis, tá? Essa região toda aqui é chamada de glande. Então, se essa pele não retrai, se esse menino não consegue esfolar o pênis, que esse é o termo, quando eu estou dando aula no presencial, as nossas aulas sobre sistema reprodutor, é menino com vergonha, menina com vergonha, a gente rindo, mas é normal esses termos, tá? Então, acontece que às vezes não consegue esfolar, e aí fica sujeira nessa região aqui da glande, tá? Então, acontece o quê? A retirada, o corte dessa pelinha. Vou mostrar outra imagem para vocês. Ó, vejam aqui, ó. Isso aqui tá totalmente tapado. Por mais que o menino ou o médico tente
o que não é indicado fazer é puxar essa pele, porque pode machucar, e na cicatrização fica até mais difícil, né? É feita essa cirurgia de corte dessa parte aqui de pele, que é chamada de prepúcio. Compreendido aí? Tirei algumas dúvidas que ficaram na última aula. Vou ver se tem mensagem aqui. A idade importa só para a mulher? Sim, só para. É incrível, mas o homem, ele cria o testículo dele. Se ele tiver um homem saudável, ele vai criar espermatozoide até com 100 anos. Ele vai criar o espermatozoide, não quer dizer que ele vai conseguir realizar o ato sexual, porque aí já é outros 500, né? Porque a vazão de sangue, o fluxo sanguíneo diminui também ao longo da idade. Por isso que alguns homens mais velhos, eles têm problema de impotência sexual. Esse fluxo sanguíneo, ele diminui, e aí ele não consegue ficar com o pênis ereto. Mas, no caso da idade, é somente para a mulher mesmo. Vocês têm alguma outra dúvida, pessoal? E professora, e Diga. quando uma mulher, ela tá grávida, ela tem um bebezinho dela, aí o bebezinho dela fica com 1 ano, aí ela engravida de novo, isso prejudica? Não, não prejudica, não. Só a sanidade mental dessa mulher, porque com um bebezinho de 1 ano, tá grávida de outra, coragem. É coragem, que é guerreira, mas não prejudica, não. Porque assim, depois que a mulher engravida, depois que ela tem o bebê, ela passa por um período que é chamado de, esqueci o nome, resguardo. Que é mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, que o corpo se recupera. Principalmente para quem teve cesárea, gente, são 7 camadas que que o médico corta no corpo da mulher para chegar lá no útero. É muito profundo. Quando eu tive meu filho, foi por cesárea, assim, é um absurdo, assim, o tempo que a gente leva para se recuperar. Então, precisa de um tempo mais longo para o corpo recuperar, para o corpo cicatrizar, para o útero desinchar, né, retornar ao tamanho mais próximo do original. Mas não tem problema nenhum, se ela estiver saudável, não tem problema. No primeiro ato da relação Tá sexual, bom, professora, muito obrigado. disponha. Uma dúvida aqui no chat. No primeiro ato da relação sexual, o prepúcio pode ser cortado? Tem um que o pessoal chama de freio, né? E alguns meninos, na primeira vez, na primeira relação sexual, sangram um pouco. Assim como as meninas têm um ímã, o menino ele tem chamado de freio, que é uma pelinha que segura realmente o prepúcio na região da glande. E pode sim sofrer um rompimento de um vaso sanguíneo, causa um sangramento. Esse sangramento não é nada alarmante, porém, se não cicatrizar, se você ficar sentindo dor, tem que procurar um urologista para ele verificar. Aí o que ele vai verificar? Ele vai te deitar na maca, aí vai passar a mão. Gente, eu estou falando profissionalmente, ele vai apalpar os testículos para saber se tem algum inchaço, se não tem, se tem algum nódulo, ele vai verificar a região do pênis, aí vai fazer uma série de perguntas para você. Se você sente dor, se você não sente, assim como a menina, o médico, ele vai, na primeira consulta do ginecologista, ele não vai fazer o exame, porque quando a mulher já tem iniciado a fase sexual, ele introduz uma estrutura e filma lá dentro do colo do útero, uma câmerazinha que vai lá dentro, é uma coisa muito desconfortável, mas é necessário, para identificar se o colo do útero está saudável, tá? E aí, pega na região da mama, para saber se tem algum nódulo, faz um monte de perguntas. Então, gente, é importante ir ao médico, tanto meninos quanto meninas, para tirar as dúvidas, às vezes fica com vergonha porque a mãe tá junto, mas nunca deixar de tirar essas dúvidas, tá? Pode ser com eu estou disponível, caso vocês tenham alguma dúvida que queiram tirar pelo WhatsApp depois, que ficaram com vergonha de tirar aqui, não tem problema. Na próxima semana eu vou abrir como se fosse uma caixinha de pergunta para que a gente tire todas, ou pelo menos chegue perto de todas as dúvidas que vocês tenham aí, tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, Diga. isso aqui é uma dúvida que eu sempre tive, mas nunca achei ninguém para responder. Então, Diga. quanto tempo um espermatozoide consegue sobreviver em condições boas? 3 Tem dias. tempo de vida limite? 3 dias. Ah, tá. Valeu. 3 dias. Por isso que eu falei logo no início da aula.
a mulher fez a contagem dela, né, do período fértil pela tabelinha. Então, eu vou ficar fértil amanhã. Então, hoje está tranquilo para eu ter uma relação sexual sem preservativo. Então, hoje ela teve uma relação sexual. Mas amanhã e depois, o espermatozoide ainda está vivo dentro dela. Se ela ovular amanhã e depois, pode acontecer a fecundação, tá? Pode haver fecundação de pais diferentes, pessoal. Olha só que loucura. Pode ter gêmeos de pais diferentes. A mulher pode ovular, liberar 2 óvulos, e se ela tiver relação sexual com 2 homens diferentes, pode acontecer a fecundação desses 2 óvulos com espermatozoide diferente. Cada um com um pai, sendo gêmeos. Que loucura, né? Que loucura. E já aconteceu. É mesmo, professora? Quais são os sintomas do período fértil? A mulher, geralmente, ela não é para ter corrimento, tá? Corrimento é uma secreção que a vagina libera, mas nesse período, a mulher, ela fica com uma libido mais elevada, ou seja, ela fica com os desejos sexuais mais elevados, a mama, ela fica mais inchada, por conta mesmo dos hormônios que estão trabalhando feito loucos no corpo dela, e ela libera como se fosse um pequeno corrimento transparente, como se fosse uma cola de isopor. Imagine a consistência de cola de isopor, seria a consistência desse corrimento que ela libera. Não, e geralmente não tem cheiro, não tem cor, é natural esse período, tá? Agora, se esse corrimento vem amarelado ou acinzentado e com mau cheiro, aí é sinal de infecção, tem que procurar médico, porque pode ser alguma bactéria aí que tenha contaminado a região da genitália. E lembrando, até a questão da higiene pessoal da mulher é totalmente diferente da do homem. Quando ela vai fazer as necessidades fisiológicas, número 2 especificamente, a menina ela é ensinada desde o início que ela precisa passar o papel higiênico somente na região do ânus, mas tem menina que passa puxando da região do ânus para a região da vagina, né? Como se estivesse limpando pela frente. E pode trazer bactérias que tem lá nas fezes para a região da genitália, causando uma infecção urinária, uma infecção no sistema reprodutivo, que pode ser bem perigosa, caso não seja tratada. Pessoal, todo mundo já assinou seu nome aqui no chat? Quem ainda não assinou, por favor, assine, para que eu consiga verificar e frequência, tá? Mais alguma dúvida? Agora, aquele nosso print maravilhoso, que eu sempre peço para vocês abrirem a câmera e vocês ficam me enrolando, dizendo que não querem. Bora fazer um print bonitinho. Gente, eu sinto falta de olhar vocês. Eu gosto de olhar vocês, ainda mais que tem aluno que eu não conheço. Eu conheço alguns que foram protagonistas, né? Alguns que já trabalharam comigo no projeto. Vou fazer. Peraí, professora, peraí. Pode? Pode. Calma. Eu estou em condições favoráveis, professor. Sempre estão, vocês são lindos. X. Deixa eu ver agora. Só salvar aqui a imagem. Se eu tô na foto, a foto tá bonita, professor. Claro, gente. Tu acha que eu tenho aluno feio? Engraçado como a pessoa se acha, meu Deus. Amor próprio é tudo. Exatamente. Isso daí é uma coisa que a gente desenvolve, não é fácil. Pessoal, então, obrigada pela de vocês, tá? Hoje gostei muito da participação, espero que vocês continuem assim. Durante a semana, se precisarem tirar qualquer dúvida, podem mandar diretamente para o meu WhatsApp. Eu pedi para os tutores compartilharem com vocês, fiquem à vontade, tá bom? Tá, meu Tá bom, amor. professora. Vou ficar aqui Tchau, professora. para anotar aqui a frequência. Beijos. Tchau, professora. Tchau.
Tchau, professor. Tchau, meu amor. Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau, Tchau. professor. Tchau, professora.